Bora falar de futebol? Vem aí a finalíssima, vem aí a grande decisão e com muitas dúvidas nas escalações das equipes, com muito mistério em relação a mudanças que podem acontecer, em meio, evidentemente, a um grande período de pausa de alguns jogadores para jogos, aqueles que não foram convocados, e um trabalho diferente na parte física, na parte tática, para os jogadores que foram convocados, até mesmo desgastes diferentes também para cada um desses atletas. Bom, a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, analisando a grande decisão que vem pela frente entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa aqui é uma delas. Bora chegar nos 100 mil inscritos esse ano. Me dá essa moral? Clica no botão inscrever-se se você ainda não é um inscrito. Já clica no botão do lado, no sininho, para ativar as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você. E às sextas-feiras a gente bate um papo ao vivaço. No chat, você manda no assunto. Depois eu trago mais recados em relação ao trabalho que eu faço aqui no canal do Fragoso, porque agora é hora de mergulhar no tema do vídeo. Já falamos muito ao longo dessa data FIFA da questão envolvendo principalmente o tamanho da ladeira que o Palmeiras tem pela frente, né? Já comentamos que das últimas 10 finais de campeonatos paulistas, só uma vez o visitante na partida decisiva levantou a taça. É verdade, foi num Corinthians e Palmeiras, foi no Allianz Parque o Corinthians levantando a taça em 2018, naquele jogo bastante polêmico, sem VAR, com interferência externa, enfim. Mas foi a única ocasião. Portanto, o Corinthians tem uma grande vantagem estatística e histórica, podemos dizer assim. Assim como o Corinthians venceu por 1-0 o jogo no Allianz Parque, isso tem um peso muito grande. Mas o Palmeiras já conquistou vitórias, inclusive com resultados suficientes dentro da Neoquímica Arena para garantir a taça sem a necessidade de pênaltis. Enfim, falamos muito nesses vídeos recentes sobre as viradas do Abel, ladeira e por aí vai. Mas agora é hora da gente mergulhar necessariamente no que os técnicos têm à disposição e o que eles podem fazer. Por quê? Veja só, a data FIFA tirou alguns atletas dos dois times. O Palmeiras perdeu 6 jogadores convocados. A equipe do Corinthians perdeu 5 jogadores convocados. Estamos falando de 11 atletas, praticamente um time inteiro. Até porque até goleiro teve, né? E é bom destacar que 3 atletas desses 11 que foram convocados podem ter problemas para atuar na final, tá? E eu vou falar sobre eles. Além disso, outros 2 atletas muito importantes, um para o Corinthians e um para o Palmeiras, são dúvidas e por diferentes motivos. Fato é que, não dá para negar, tem muito mistério nas 2 escalações. Mas, vamos começar falando sobre a data FIFA. Porque veja só, o Corinthians teve Memphis Depay, André Carrillo, José Martínez, Félix Torres e Romero convocados. Pois bem, um por um. O Memphis Depay, ele vem de 2 jogos muito desgastantes na Europa e 2 viagens longas de avião. Ele trocou de continente. Mas há um ponto muito diferente dos outros atletas que são sul-americanos e foram convocados para as eliminatórias sul-americanas, que muda completamente a questão do desgaste. O jogo do Memphis Depay, derradeiro pela Holanda, aconteceu no final de semana, lá no domingo. Então até quinta-feira ele tem o período de descanso. É diferente, ele não deve ser um problema. Apesar de chegar naturalmente desgastado, porque jogou 90 minutos em uma partida, quase 90, mais de 100 na outra, que teve até pênaltis, enfim. Mas não deve ser um problema. Porém, chegará desgastado com as viagens e, evidentemente, com o nível de tensão que é disputar um Holanda e Espanha, na verdade 2, né? Mas não deve ser um problema. E em relação a José Martínez, veja só, recuperação curta, como todos os outros sul-americanos, mas é bom lembrar o seguinte, o José Martínez, ele é um dos problemas que a data FIFA pode ter gerado aos clubes, tá? Porque o volante não atuou no primeiro jogo da Venezuela, já havia a questão envolvendo o desconforto muscular, e no segundo jogo da Venezuela, ele acabou jogando. Sendo assim, já começa a pintar uma preocupação em relação ao curto espaço de recuperação de um atleta que se desgastou e vinha de um desconforto muscular. O José Martínez é uma preocupação para o Ramon.
O Félix Torres não, até porque jogou pouco da segunda partida. Ele jogou a primeira partida do Equador inteira, mas na segunda partida ele jogou cerca de 15 minutos, então ele não deve ser um problema. O Romero só atuou nos acréscimos pelo Paraguai, também não deve ser um problema. E aí vem um atleta que esse tende a ser um problemaço. Afinal, já está com quase 34 anos de idade o André Carrillo, é muito importante no funcionamento do meio-campo do Corinthians e jogou as duas partidas. Ele não participou só de 10 minutos de toda a data FIFA da seleção peruana. Quer dizer, acaba sendo muito complicado pelo desgaste nos dois jogos e no curto prazo de recuperação ter o Carrillo à disposição para esse duelo e bem, não há dúvida de que ele sim pode ser um problema em questões físicas, evidentemente, para o técnico Ramon Dias. É talvez o mais provável a ter problemas. O José Martínez é uma dúvida, claro, em relação a como ele vai responder a esse jogo depois do desconforto muscular. E aí vem a questão de como o Corinthians poderia armar a equipe para pegar o Palmeiras, porque veja só, para reforçar o meio-campo, se o Carrillo realmente não puder começar jogando, e vai ser muito natural se isso acontecer, embora seja um titularaço, o desgaste que ele teve na data FIFA foi muito grande e o tempo de recuperação muito curto, o Ramon Dias pode optar por colocar o Alex Santana ou o Breno Bidon, ou até mesmo o Rian. Breno Bidon e Rian colocarão o meio-campo do Corinthians com mais habilidade, bola no pé, recurso. Já o Alex Santana é mais caçador e pode ajudar na bola aérea. Vamos ver qual vai ser, de fato, a posição do Ramon em relação à postura que ele vai querer ter no meio-campo do Corinthians na ausência do Carrillo, se de fato acontecer. Outro ponto, e aí esqueçamos um pouco a questão da data FIFA no Corinthians, mas outro ponto muito preocupante envolve o Rodrigo Garro para o técnico Ramon Dias, já que no treino de véspera da final, isso mesmo, ontem, o Garro pediu para sair porque sentiu dores no joelho que estavam o incapacitando de trabalhar, o incapacitando de treinar. E ele já não jogou o primeiro jogo, é verdade, mas nessa segunda partida o técnico Ramon Dias contava com ele, não à toa, ele vinha fazendo um trabalho de 2 períodos durante a data FIFA para recuperar-se dos problemas no joelho. Então, é um problema de última hora, ele seria escalado e, em tese, o Romero sairia do time. O Romero não fez o último treino por conta do problema no avião que estava trazendo tanto ele quanto o Rios, e o Thales Magno foi escolhido para substituir o Garro nesse treinamento. Mas é uma ausência que o Corinthians não contava ter. O Corinthians estava contando com a presença do Rodrigo Garro para esse jogo, que é sem dúvida o jogador mais relevante do Corinthians hoje. O Yuri Alberto é um artilheiro, é verdade, mas sem ser municiado, ele acaba passando fome. O Memphis Depay é relevante, é importante, mas hoje o cara que pensa mais o jogo é o Rodrigo Garro. E ele é dúvida para esse confronto. Caso o técnico Ramon Dias queira ser mais ousado, mas modificando o esquema e não colocando, no caso, Rian ou Alex Santana ou o Breno Bidon no lugar do André Carrillo, ele pode colocar o Romero no time. Se o Garro estiver à disposição, ele sobe e vai ficar com 4 atacantes, 2 pontas, na verdade, 2 pontas, o Memphis Depay ali fazendo um meia ponta, o Yuri Alberto centralizado, o Romero fazendo mais um ponta, e a partir daí ele vai ser muito agressivo. Não sei se vai ser o caminho que o Ramon vai escolher. Em relação ao Palmeiras, veja só, data FIFA com 6 convocados. O Palmeiras terá o Everton no gol, não será um problema porque foi convocado apenas para a segunda partida depois do corte do Alisson, não entrou em campo, estará em campo na decisão. Piquerez jogou a partir dos 10 minutos do segundo tempo contra a Bolívia. E aí fica a dúvida quanto El Alto foi prejudicial para o seu organismo. Estamos falando de 4.150 metros. Mas em tese, por nem ter jogado na partida anterior e ter jogado nem mesmo um tempo inteiro em El Alto, o Piquerez deve estar à disposição, não deve ser um problema. O Emiliano Martínez e o Facundo foram passear com o Marcelo Bielsa, não entraram em campo, não jogaram. O Estevão, na seleção brasileira, foi passear também, não entrou em campo, não jogou. E o Richard Rios, esse sim deve ser um problema. Mas antes de seguir, eu quero colocar na tela aqui o Teacher Jay, o meu professor de inglês, tá?
Isso aqui é uma publi? Ah, é uma publi, Fragoso, mas é o meu professor de inglês mesmo. Segunda e quarta-feira, 9 às 10 da manhã, não tem horário porque é o meu horário. Eu estou fazendo inglês com o Teacher Jay. E você também pode pegar o seu horário. Ó, escaneia aqui o QR Code e já vai para o Instagram dele. Troca uma ideia sem compromisso. Aulas online, divertidas e com o objetivo certo. Do jeito que você quiser. Não tem aquele papo de apostila, não. Personalizado para você. Então, pô, quero fazer uma viagem e quero falar bem inglês, quero falar bem espanhol, sobre esses assuntos naquela viagem específicos para eu conseguir me virar. Ele projeta algo para você nas aulas e você chega preparado. Ah, mas é para o meu trabalho e tudo mais. Eu mesmo estou fazendo aulas voltadas para futebol. Você pode fazer para os seus negócios e para o seu trabalho. Bate um papo com o Teacher Jay, gente boa demais e um baita professor, tá? O QR Code tá aqui. Segue ele lá no Instagram, pegue as dicas dele e repito, troca uma ideia. Tem algum objetivo em mente que depende de um bom inglês, um bom espanhol? Troca uma ideia com ele que ele vai te ajudar. Show? Agora bora voltar para o tema do vídeo. Porque aí nós estamos falando de um jogador que atuou nos 2 confrontos da Colômbia sem ser substituído. E novamente com um período curto de descanso e de recuperação. Mesma situação do Carrillo. Praticamente igual, porque o Carrillo chega a ser substituído nos minutos finais da primeira partida. Mas dá para dizer que é praticamente a mesma situação, porque foram poucos os minutos que o Carrillo não jogou na primeira partida. Então, vale para o Carrillo? Vale para o Richard Rios. O desgaste é grande, o Richard Rios é mais jovem do que o Carrillo, isso ajuda em termos de recuperação, mas é difícil cravar que o Rios vai ter condição mesmo de ser titular. Pode ser? Pode ser, mas vira dúvida por ter atuado nas 2 partidas sem ser substituído. Caso ele não tenha condições de ser titular, o Richard Rios, ele pode ir ao banco e o técnico Abel Ferreira pode entrar com outro volante no lugar dele. É um camisa 8. Ele pode colocar o Aníbal para fazer companhia ao Emiliano e ele vai ter 2 camisas 5. Não vai ter exatamente um camisa 8 se ele substituir um pelo outro. Mas é bom lembrar que o Palmeiras perdeu o meio-campo no Allianz Parque. Teve menos pegada, venceu menos duelos e isso pode ser muito relevante na partida na Neoquímica Arena. A depender do que o Abel projetar e pensar, pode ser uma solução, pode ser uma ideia. Mas, se o técnico Abel Ferreira quiser trabalhar com um camisa 8 que tem a condição de jogar, que tem a condição de criar, que tem a condição de finalizar, assim como o Richard Rios, esse cara é o Rafael Veiga. O ponto é, o meio-campo fica mais frágil na marcação. Um meio-campo que já perdeu os duelos na primeira partida, com o Rafael Veiga como 8, tendo o Emiliano Martins como 5 sozinho por ali, vai ter um poder de marcação menor entre os volantes. Isso se ele colocar o Maurício, por exemplo, como um meia, que é uma outra dúvida que a gente vai colocar na parada. Porque se o Corinthians tem o José Martínez e o Carrillo como dúvidas no meio-campo por conta da data FIFA, o Palmeiras só tem o Rios. Mas a dúvida do Corinthians fora da data FIFA, eu já citei, é o Garro. A dúvida do Palmeiras fora da data FIFA é o Maurício. O Garro é uma preocupação muito negativa para o Corinthians, porque contava com o jogador, contava com a recuperação do atleta. Já o Palmeiras está com, digamos assim, uma recuperação mais avançada do que se imaginava do Maurício. Então é uma esperança que nem havia no clube até uma semana atrás. Mas a recuperação foi acelerando, o Maurício foi ganhando confiança, foi fazendo trabalhos que animaram a comissão técnica, animaram o próprio jogador e vive-se a expectativa de que ele esteja à disposição para atuar. Se será de saída titular ou não, difícil saber, mas que ele será relacionado, é muito provável que seja. Pelo menos foi o que eu ouvi de algumas pessoas com quem conversei e que tem algumas informações lá dentro. Aí a gente olha um pouquinho para a perspectiva, claro, do que o técnico Abel Ferreira vai querer fazer. Se ele quiser mexer em outras peças, por exemplo, reforçar o meio-campo e ao mesmo tempo colocar o Maurício no time sem tirar o Veiga, ele pode trabalhar de uma maneira diferente, sacando o jogador que não tem funcionado pelo lado esquerdo, o Facundo. E tem vídeo no canal do Fragoso aqui, dessa última semana, ou nessa semana mesmo, na verdade acho que é nessa semana mesmo, explicando que o Facundo não é um jogador que se destaca atuando pelo lado esquerdo do campo. É por dentro caindo pela direita ou pela direita. Muito mais por dentro caindo pela direita. Então, natural que ele não se destaque pelo lado esquerdo e pode acabar perdendo espaço no time, porque não dá para tirar o Estevão, evidentemente, da equipe do lado direito ou do lado direito para dentro, que é o que o Estevão costuma fazer, com liberdade, jogando no time titular. Sendo assim, ele pode sacar o Facundo e colocar o Maurício por ali,
fazendo com que o Palmeiras tenha o Estevão pelo lado direito, um canhoto que vai puxar para dentro o tempo todo e o Maurício que vai dar profundidade e que vai cair para dentro também para dar espaço para o Piquerez jogar, sendo mais um atleta para jogar por dentro. Ele pode fazer isso. E aí, fazendo isso, sacando o Facundo e colocando o Maurício, ele pode também substituir o Richard Rios por mais um volante, tendo 2 camisas 5 muito fortes, mas tendo 2 meias, o Rafael Veiga e o Maurício em campo, para abastecer Estevão e Vitor Roque. Existe essa possibilidade. Assim como também existe a possibilidade do técnico Abel Ferreira se utilizar de 3 zagueiros. Fragoso, 3 zagueiros. 3 zagueiros é uma loucura, porque o Abel precisa do resultado, o Abel tá atrás do placar, aí ele vai colocar 3 zagueiros, ele vai se fechar. Não. 3 zagueiros não significa um time defensivo, não significa um time que não vai atacar, que não vai criar, que não vai construir. Pelo contrário, você abre mão de um jogador em outro setor para tentar jogar muita gente para frente, explorar os lados do campo principalmente. Por exemplo, o Abel poderia entrar em campo com 3 zagueiros, tendo o Fux ou o Naves, que são destros, pelo lado direito do campo, o Murilo fazendo uma peça central e o Mikael sendo uma peça canhota pela esquerda. Bom lembrar que tanto o Mikael quanto o Fux têm a habilidade dos passes longos, da construção, então seriam zagueiros, claro, com poder de marcação sem bola, mas também com poder de construção se forem deixados livres ali. Porque uma das características que realmente brilhou os olhos do técnico Abel Ferreira, tanto do Fux quanto do Mikael, foi justamente a capacidade de construir com bolas enfiadas com passes longos. Ele pode usar esses 3 zagueiros e colocar, por exemplo, Mike e Piquerez como alas que vão subir o tempo todo, explorando o lado do campo, bem próximos à linha de lateral, tentando abrir a defesa do Corinthians, mesmo se estiver com 5 atletas. No meio-campo, aí vai muito do que ele imaginar que é necessário sair para o jogo. Ele pode colocar Veiga como um meia-direita, próximo do Estevão e próximo também do Mike. Ele pode colocar Maurício como um meia-esquerda, próximo do Piquerez e próximo também do, podemos dizer assim, Vitor Roque, a depender da dinâmica que ele tiver. E o Emiliano sendo um volante de contenção, ajudando os 3 zagueiros a proteger, fazendo uma linha de 4 se necessário for, numa perda de bola, em que os 2 alas estejam adiantados, os 2 meias também adiantados, os 2 atacantes também adiantados. Ele pode fazer isso. Como ele também pode, de fato, colocar apenas um meia nessa formação e 2 volantes para proteger um pouco mais, já que ele vai soltar os 2 alas. Então ele pode colocar tanto Aníbal quanto Emiliano, deixando o Veiga mais solto. Pela esquerda ele pode ir com o Facundo mais aberto, por exemplo. Dá para fazer um 3-4-3 ou até um 3-5-2, a depender da utilização de um Maurício ou de um Facundo, ou até mesmo de um Maurício aberto. São as possibilidades que estão à disposição, claro, dependendo das estratégias e daquilo que o time vai ter como postura desde o início do jogo. Afinal, é um cenário curioso. O Corinthians vai decidir na Neoquímica Arena depois de vencer o jogo fora de casa no Allianz Parque. Não é normal. E aí pinta a curiosidade. Afinal, quando a bola rolar, qual vai ser a postura do Corinthians? É uma equipe que joga em casa e está à frente no placar. Mas pode não ter Carrijo, peça importante de construção, não só de construção, mas também de recomposição. Pode não ter Josef Martinez, jogador muito importante, volante que tem capacidade de marcar, de pegar e de sair também. São 2 peças de meio campo que podem enfraquecer esse setor e, portanto, fazer com que o Ramon seja mais cauteloso. Garro, homem de criação, de construção, afinal, ele coloca o Romero para marcar um pouco mais ou coloca o Thales Magno para dar mais posse de bola e também mais finalização com precisão? Tudo vai depender da cabeça do Ramon, assim como o Palmeiras de Abel Ferreira, que não teve a eficácia necessária nos últimos 3 clássicos para de fato ser uma equipe que coloca a bola na rede e se impõe. E de que maneira vai se impor? Que vai se impor, me parece muito natural, porque o Palmeiras, no último jogo, pelo Campeonato Brasileiro, inclusive, lá na Neoquímica Arena, tentou se impor, se colocou no campo de ataque, quis a posse da bola, mas perdeu o jogo nas transições rápidas e bem feitas do Corinthians. Desperdiçou muitas oportunidades. E agora? Um Palmeiras que vai jogar buscando os lados do campo, posse de bola para buscar Piquerez e Mike, fazendo associações com os jogadores que vêm tanto do meio campo quanto pelas pontas, ou vai ser um Palmeiras que vai trabalhar com o meio de campo mais reforçado para ganhar os duelos e conseguir trabalhar por dentro também, enfiadas de bola e finalizações de média distância. Tudo vai depender
evidentemente, das características dos jogadores que serão escalados para esse duelo sensacional que acontece já já na Neoquímica Arena. Estarei nas reportagens de campo pela Max e claro que eu conto com a sua audiência por lá e também a sua audiência aqui no canal do Fragoso e dando o like e o hype. Se você chegou até aqui, você curtiu a análise, saiu bem informado, clica no botão do like, clica no botão do hype. Esses dois botões são fundamentais para o trabalho que eu faço aqui, porque mostram para o YouTube que o vídeo é bom e ele manda para mais pessoas. Além disso, seja membro do canal, clica no botão Seja Membro e apoie mensalmente o trabalho que eu faço diariamente por aqui. Eu vou ficar muito contente com isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e, claro, deixar o seu comentário, a sua expectativa para o jogo, qual a melhor escalação do Corinthians, qual a melhor escalação do Palmeiras, quais as dúvidas em relação à postura dos times, quem vai sair na frente, alguém vai sair na frente, quem será o campeão, tudo espaço aberto para você em alto nível e com educação nos comentários. Maravilha? Espalha, sem dó, o canal do Fragoso para todo mundo que você conhece. Bora chegar nos 100 mil inscritos ainda esse ano? Bora falar de futebol!